Olá, o Inteiro Teor começa agora. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar nesta edição e na próxima do impasse que ocorre quando o cidadão busca a justiça para obter medicamentos, tratamentos ou cirurgias negados pelo SUS ou por planos de saúde. Como garantir direitos fundamentais sem comprometer o orçamento público ou o equilíbrio financeiro de operadoras de planos? Vamos falar sobre isso. Acompanhe. ESMAF promove formação destinada a magistrados e servidores sobre judicialização da saúde. Especialista esclarece dúvidas sobre judicialização da saúde no âmbito da saúde suplementar. Começa agora. Vem comigo! A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região promoveu um debate sobre os desafios da judicialização da saúde e os impactos das decisões judiciais na implementação das políticas públicas do setor. Durante uma formação de 3 dias, intitulada Reflexões sobre a Judicialização do Direito à Saúde, Causas, Consequências e Soluções, foram debatidos temas como o uso da conciliação e da Plataforma Nacional de Saúde na solução de conflitos, e foram realizados também estudos de casos concretos com análise das dificuldades na ação e no cumprimento das decisões. Enfim, o evento apresentou um panorama da judicialização da saúde na Primeira Região. Veja na reportagem de Ana Paula Souza. Procurar a justiça quando o direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é desrespeitado. Essa tem sido uma tendência quando os cidadãos não conseguem vaga em leito de UTI, medicação de alto custo, marcar consultas médicas, realizar exames e em várias outras situações. Dados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostram que até 30 de abril, o acervo de processos reivindicando o direito à saúde da Justiça Comum e da Justiça Federal ultrapassava 931 mil ações. Desse total, 227.670 protocoladas em 2026. O fenômeno da judicialização da saúde revela os obstáculos que as pessoas enfrentam para acessar seus direitos e também a dificuldade do poder público de fazer frente à demanda por recursos orçamentários para cumprir decisões judiciais. Por exemplo, de acordo com a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2024, aproximadamente 2,7 bilhões foram destinados ao cumprimento de demandas judiciais, envolvendo menos de 6 mil pacientes, valor equivalente ao orçamento do programa Farmácia Popular, que alcança mais de 25 milhões de brasileiros. Esse cenário revela que, além da aplicação de critérios e parâmetros bem definidos para decidir sobre essas questões, os magistrados precisam de suporte técnico e especializado para deliberar sobre os diversos pedidos que chegam ao judiciário. Todas essas questões foram tratadas no curso Reflexões sobre a Judicialização do Direito à Saúde, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a ESMAF. A presidente do TRF1, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, falou sobre esses desafios para juízes e juízas. Ele determina, ele mantém o direito à saúde, ele mantém o direito à vida através de suas decisões, mas muitas das vezes é muito difícil o juiz conseguir dar essa decisão, porque ele tem que racionalizar a sua decisão. E, como eu disse, pela emoção que as falas nos chegam, no primeiro momento você quer conceder, mas não pode ser assim, porque você tem que ter um equilíbrio orçamentário. A preocupação com esse equilíbrio é unânime entre os magistrados do TRF1, que também participaram do curso. O juiz precisa guiar-se e os atores do direito por critérios racionais dentro da Constituição e do direito. E sempre foi algo muito difícil. Quando eu falo de direito à saúde, eu estou no limite de um atendimento ambulatorial até que a pessoa possa
ter proteção numa UTI, num tratamento de alto custo, num remédio de alto custo, até como já aconteceu no Brasil, entender que era possível exigir do Estado até tratamento fora do país. Qual é exatamente? Isso põe o Estado em sérias dificuldades. Estamos diante de um debate extremamente sensível, que é a garantia da dignidade da pessoa humana, a garantia do direito constitucional à saúde e, por outro lado, sem que isso comprometa as políticas públicas legitimamente estabelecidas pela União, pelos estados, pelos municípios, a sustentabilidade financeira do sistema como um todo. Quando chega um processo judicial para o juiz julgar, envolvendo a matéria de saúde, uma internação em uma UTI, a concessão de um medicamento caro, muitas vezes custando milhões, para o juiz fica difícil. E se eu não conceder? Quais serão as consequências? Essa pessoa vai morrer? Então, em regra, o juiz tende a conceder, na perspectiva de depois não ser culpado por uma morte ou por uma situação mais grave. Para o juiz é sempre uma dificuldade para decidir, seja porque envolve questões muito técnicas relacionadas à área médica, seja porque ali, principalmente para o juiz federal, que a gente está mais afeto a questões envolvendo empresas e a União, ali tem uma vida, né? Que a gente também precisa cuidar e pensar com cuidado. Então, acho que talvez esse seja um dos temas mais espinhosos da magistratura, pelo menos da magistratura federal. E por isso que nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte enquanto magistrados, tentando agir de forma a não comprometer a programação do Estado, mas também a garantir direitos. O último dia do curso foi marcado por um debate entre especialistas sobre as múltiplas vertentes do tema. A Plataforma Nacional de Saúde, com dados organizados pelo CNJ, o papel da conciliação como instrumento de solução de conflitos no direito à saúde, o fornecimento de medicamentos pela via judicial, foram assuntos das palestras que trataram do panorama da judicialização da saúde na primeira região, de casos concretos e dificuldades na ação e no cumprimento de decisões de fornecimento de medicamentos, de questões controvertidas nas teses dos temas repetitivos 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e de ferramentas para auxiliar a prestação jurisdicional. Uma das professoras do curso, a conselheira do CNJ, Daiane Nogueira de Lira, falou dos reflexos da expansão do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, criado pelo CNJ em 2010, para monitorar, estudar e propor medidas a fim de solucionar o alto volume de processos envolvendo o direito à saúde pública e suplementar no Brasil. Para ela, o principal deles foi descortinar as realidades regionais para acesso à saúde, principalmente na região norte. Olha as realidades que a gente descobre nesse Brasil. O Amazonas tem a segunda maior frota de UTI aérea do mundo. Só perde para o Alasca. Por quê? Porque o transporte para a capital ou é por rio ou é por helicóptero, por avião. Porque você não tem estradas assim. Então, o barco ele é mais demorado. Situações de urgências tem que ser de UTI aérea. Esse é o custo, é o mesmo custo de atendimento de uma população que tem acesso terrestre? Não é o mesmo, o custo é muito maior. Então, a gente ainda precisa, como Estado brasileiro, ter esse olhar diferenciado para as diferenças do nosso Brasil. E acho que na saúde não tem e na judicialização da saúde também não tinha. Só de olhar essas realidades distintas já muda completamente não só as políticas públicas judiciárias, mas principalmente as instituições e as pessoas que representam essas instituições quando a gente dialoga no FONAJUS. Durante o evento, o procurador Roberto Alves Gomes afirmou que a Procuradoria Regional da União da Primeira Região tem se organizado para promover acordos e apresentou resultados de um projeto desenvolvido em parceria com o gabinete da desembargadora federal Kátia Balbino, a fim de aprimorar a gestão de demandas judiciais na área da saúde. Eu queria trazer mais um foco
uma sistemática que a gente está implementando junto ao gabinete da desembargadora Kátia, em que o foco é tentar otimizar a atuação, ou seja, evitar uma movimentação excessiva da própria máquina judiciária, como da máquina administrativa da PRU. A ideia foi qual? Vamos restringir inicialmente a alguns poucos medicamentos, 2 ou 3 medicamentos, e a um gabinete específico, o gabinete da desembargadora Kátia, para ver se a gente consegue acertar o fluxo, porque aí, se a gente perceber que está sendo eficaz, a gente está conseguindo ir pontualmente e resolvendo aquele processo, a gente vai poder ampliar não só o número de medicamentos, com contato com o Ministério da Saúde, como também ampliar o alcance para mais gabinetes do TRF1 e depois repensar até em trazer isso para o primeiro grau. Eu acho que de 20, 30 processos que a gente analisou, 70% a gente vislumbrou a possibilidade de adotar uma sistemática em que a gente evita de pedir uma extinção do processo, matar esse processo na fase de conhecimento e deixar ele correr na fase de execução. O fornecimento de medicamentos por via judicial, os desafios práticos no cumprimento dessas decisões, os impactos financeiros da incorporação de novas tecnologias sem critérios rígidos e a responsabilidade do poder público nas ações relativas a medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS, foram os temas que encerraram o dia de debates. Tanto a Defensoria Pública da União como as Defensorias Públicas dos Estados sempre se envolveram de forma muito próxima na discussão, na busca de soluções. Reconhecemos, né, que a judicialização da saúde, muito embora trate de direito fundamental, né, há a afastabilidade da jurisdição, há uma questão de acesso à justiça, mas há, evidentemente, melhorias a ser feitas, ajustes a ser feitos, até porque a missão do acesso universal à saúde, há um desafio orçamentário, um desafio das nossas possibilidades enquanto Estado brasileiro, por isso que não podem ser ignorados, por mais que sejam relevantes as causas. Reforçar a importância de painéis como esse para que possamos debater assim, judiciário, advocacia pública e defensoria pública a respeito dos desafios que o tema 234 e o tema 6 trouxeram, né? Principalmente no âmbito da AGU, eu digo que o nosso maior desafio hoje, doutor Eduardo, é saber internalizar os princípios da conciliação, que sabemos, né, que tem outras demandas tão relevantes quanto, mas com processos que poderiam estar sendo tratados da forma adequada, que é pela administração pública. Dizer que é um instrumento, sim, das classes populares e vai atacar a omissão e as falhas na política. E não vai tentar desestruturar a política, porque a política não está funcionando. A judicialização ela é necessária, sim. Acho que o gasto com a judicialização não é também tão grande quanto se faz parecer. O que eu acho que a gente tem que focar é na judicialização desnecessária, né? Quando não tem evidência, quando não vai trazer ganho nenhum, e muitas vezes com custo muito alto, porque isso existe, né? A gente pode até achar que muitas vezes não, mas existe. Existem medicamentos que não têm evidência, que não vão ter uma eficácia no caso concreto e que custam efetivamente muito. Então, acho que nesses a gente tem que ter um cuidado para que também o judiciário não seja usado para permitir que a indústria consiga colocar esses medicamentos no país sem trazer uma evidência suficiente. Quem pode definir o tratamento indicado a um paciente? O médico ou o plano de saúde? Os planos podem ser obrigados a custear um procedimento? E o que fazer diante de uma negativa? Para esclarecer essas e outras dúvidas, o repórter William Nascimento conversou com a advogada, especialista em direito da saúde, Aline Vasconcelos, no IT Entrevista. Doutora, muitas operadoras alegam que determinados métodos terapêuticos não estão previstos no rol da ANS. Na prática, quando há prescrição médica, o plano de saúde pode negar a cobertura de um tratamento? O plano de saúde não pode negar a cobertura de nenhum método, até porque a própria ANS, por meio de uma resolução, já definiu que quem cabe definir as terapias que são necessárias para uma criança é o médico. Então, o médico assistente é que tem essa capacidade de definir o plano terapêutico. Essa resolução, ela é de conhecimento das operadoras e é dever de cobertura delas fornecer. Então, quando o plano de saúde nega sob esse argumento de ausência do rol, ela, na verdade, está descumprindo uma norma da própria ANS.
Em uma decisão, o TRF1 reconheceu a obrigatoriedade de custeio da musicoterapia para pacientes com TEA. Qual a importância desse entendimento e em quais situações o direito pode ser exigido pelo paciente? Esse entendimento dialoga muito com decisões recentes do STJ sobre a matéria, é um tema de extrema relevância, até porque o próprio STJ já afetou 2 recursos para julgar, para definir essa questão de obrigatoriedade de fornecimento da musicoterapia. Então, essa decisão vem a reforçar aquilo que eu disse anteriormente, da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, quando tem ali uma definição pelo médico da essencialidade de realização daquela terapia. Se o médico diz que é imprescindível para aquela criança realizar determinada terapia, ele está baseando, na verdade, em eficácia e segurança para aquela criança. Existe comprovação científica de que aquela terapia pode ajudar aquela criança a se desenvolver no futuro, a desenvolver autonomia. Então, é imprescindível essa decisão para que o STJ já defina essa questão e obrigue os planos de saúde nesse custeio. Apesar de garantir a cobertura, o tribunal entendeu que o beneficiário não tem direito de escolher livremente a clínica onde fará todas as terapias. Como funciona essa limitação e quais as obrigações do plano de saúde nesse caso? O beneficiário, quando faz adesão a um plano de saúde, ele tem que se ater às regras de cobertura daquele plano. A questão da rede credenciada é uma dessas regras. Então, se o plano de saúde não tem profissional capacitado dentro da rede, nasce o dever de reembolso. Mas existindo profissional dentro da rede, o beneficiário tem que se ater a essa rede credenciada. Então, por isso que a decisão do TRF dialoga com o que está previsto no contrato. Quando uma operadora nega um tratamento indicado pelo médico ou não oferece profissionais habilitados em sua rede credenciada, que medidas o paciente ou a sua família devem adotar para assegurar esse direito? O primeiro ponto aqui é: peça a negativa por escrito. É direito desse beneficiário obter a negativa por escrito, primeiro da ausência de rede credenciada e da negativa de cobertura. De posse desses documentos, existem alternativas como, por exemplo, buscar a ANS para reivindicar essa questão da cobertura ou até mesmo buscar um advogado especializado para reivindicar esse direito. Que outras orientações a senhora daria aos pais ou responsáveis que ainda enfrentam negativas de cobertura para terapias essenciais no tratamento do transtorno do espectro autista? O que eu posso dizer para essas famílias é que o silêncio não vem a obstar o direito deles. Então, reivindiquem aquilo que compete aos planos de saúde. Que uma vez que a gente faz adesão a um plano, busca uma assistência à saúde, ele contempla tudo aquilo que é necessário para a recuperação, para a restauração daquela saúde. Então, não deixe que o medo de uma retaliação do plano de saúde, que isso também é muito comum, venha a obstar você buscar aquele direito. Então, existe sim o dever de cobertura, o seu filho precisa cumprir aquele plano terapêutico que foi estabelecido pelo médico. Então, eventual recusa da operadora não significa que ele não tem direito àquele tratamento. Eu conversei com a advogada especialista em direito à saúde e a doutora Aline Vasconcelos, a quem agradeço a oportunidade pela entrevista. Eu que agradeço, fico muito feliz e lisonjeada. O Inteiro Teor termina agora, mas na próxima semana a gente continua a falar sobre judicialização da saúde. Enquanto isso, acompanhe o portal do TRF1 e também as redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Siga a gente, curta e compartilhe. E semana que vem tem mais Inteiro Teor. Tchau!